Nós vamos ouvir algumas mensagens de dirigentes de organismos internacionais. E para coordenar todas essas reflexões, eu convido agora o coordenador técnico do FIT 2021, doutor em Economia e professor associado do Instituto de Economia da Unicamp, senhor Eduardo Fagnani. Seja muito bem-vindo. Senhor Eduardo, bem-vindo. Pode ficar à vontade para coordenar, então, o nosso próximo painel. Obrigado, Renata. Eu vou tirar a máscara, porque eu estou aqui sozinho nesse momento, e para que fique mais fácil a comunicação. Eu quero saudar os presentes, os que nos assistem, e especialmente aos nossos palestrantes internacionais e pedir desculpas a eles. Pelo caso, nós estamos ainda aprendendo. Também. Dizer a eles, pedir desculpas pelo atraso. Enfim, a gente está ainda treinando aqui com debates virtuais, né? Bom, esse painel é uma introdução, né, aos temas que serão detalhados nos próximos 3 dias. Nós temos a honra de contar com a presença de representantes de algumas das principais organizações internacionais, né, a ONU, a CEPAL e a Oxfam Internacional. Nós vivemos uma grave crise econômica e social, né? Muitos especialistas e muitas agências internacionais comparam a crise atual com as maiores crises do capitalismo do século passado. Como nós sabemos, né, nas crises do século passado, a tributação das altas rendas teve um papel decisivo para a retomada do desenvolvimento econômico e social. E o que cabe a nós, nesse fórum, é perguntar, e agora? Na visão da CEPAL, das Nações Unidas e da Oxfam Internacional, qual é o papel da tributação na superação da crise atual? Quais as propostas de justiça fiscal que estão sendo debatidas e propostas? Qual a agenda desses organismos para ampliar a justiça fiscal e combater a pobreza e a desigualdade? E, por fim, quais são as possibilidades de que essas mudanças cheguem à América Latina? Nós estamos com alguma dificuldade para contactar a nossa primeira palestrante, né? Que estava previsto na programação. Então, eu vou passar para a segunda palestrante, que é a professora Gabriela Bucher, diretora executiva da Oxfam Internacional. Isso mesmo, essa será a nossa primeira convidada. Nós estamos só esperando a conexão. Aliás, ela já está conectada, estamos só esperando a imagem. Agora sim, seja muito bem-vinda. Por favor, senhor Eduardo, pode comandar. Olá, Gabriela. Agradecemos muito a sua presença. Estamos muito ansiosos pela sua mensagem para o nosso fórum. A palavra é sua. Bom dia. Desculpas que eu não posso falar português. So thank you. I will speak in English if you don't mind. And I'm really pleased to be participating in this important event on international tax, which is taking place at this very critical moment because COVID-19 has the potential to increase inequality in every country at once. And this hasn't been seen since records began over a century ago. It's not only within countries, but also between countries. In just 2 years, since 2019, billionaire wealth has increased
from 5 trillion to 13 trillion. So that is more than the growth in the previous 15 years. So the pace of accumulation is really exponential. And while this billionaire business is booming, at the same time, we have really a financial earthquake happening across the economy. In The Economist magazine suggested just 2 years of COVID could put the world, it could cost more than 10 trillion in lost goods and services that would have been otherwise produced. And the scale of this is difficult to comprehend, but we know that supply chains have fractured, trade has decreased, tourism has also been affected, and it has... E realmente nós sabemos que essa crise multicamadas não será recuperada em curto tempo. Então, quem está pagando por tudo isso? Na verdade, já estamos sentindo. Oxfam recentemente falou com o IMF com relação a doações, outorgas. Então, estamos vendo a situação no oeste da África. 15 governos estão com 14 bilhões para ajudar naquele local. 36 bilhões de orçamentos internacionais. Temos que entender claramente que isso significa hospitais, enfermeiras, médicos, proteção social e seus esquemas, professores, e também esteroides, e extremamente preocupante neste momento. Assim, quando tantos países estão enfrentando esse problema de mais de 120 milhões forçados à pobreza e outros enfrentando fome, temos que pensar no nível de crise e a fome, e tem mais de 82%, cresceu em 2 anos. Então, podemos ver que os mais afetados, mulheres, eles são grupos minoritários, e isso é novamente no momento quando nós olhamos a outra ponta da equação, tem tantos cresceram e atingiram 13 bilhões, então não há dúvidas de que a frustração com relação a tudo isso no mundo aumentou de 86 em 2019 para 160 mil em 2021. Então, as instituições internacionais não conseguem mais absorver esses efeitos da desigualdade, desse desequilíbrio. Vamos receber então agora no nosso encontro Daniel Titelman. Buenos días a todas y todos. É uma honra participar do segundo Fórum Internacional de Tributação. Vamos iniciar dizendo a vocês saudações, o pessoal da CEPAL. Eu estou contente de poder participar. Eu também quero agradecer ao convite dos organizadores e pela Fisco e também o Auditório Fiscal da Receita Federal do Brasil e o Sindicato dos Agentes Fiscais do Estado de São Paulo, Sinafesp, por indicação que aceitamos com muito gosto. É importante nesse fórum um tema fundamental para a América Latina e também, sem dúvida, é uma ferramenta para diminuir a desigualdade, a tributação. Nesse caso, nós temos um tema de suma importância após a pandemia, porque nós queremos procurar uma situação mais justa com os direitos e a sustentabilidade e diminuir a desigualdade. Para isso, nós temos que diminuir também e controlar os impostos das grandes fortunas e as saídas para paraísos fiscais. Nós temos que interiorizar os efeitos que a pandemia faz na região e o problema que estão profundamente enraizado. Nós temos, sem dúvida, com essa crise, descoberto que o modelo que nós temos de desenvolvimento na América Latina tem uma resistência, uma profunda desigualdade na estruturação social, a falta de inclusão social, estrutura produtiva heterogênea, baixa inversão e baixo investimento nessa área para poder desenvolver
para crescer e fazer frente à pandemia e às suas consequências. E, nesse contexto, a política tributária, por exemplo, pelo lado do gasto público, chegou a um papel central. Nessa região, na sua importância quanto ao esforço que foi feito o ano passado, nós temos, então, 4,6% do PIB nesse país para atenuar os efeitos da pandemia, efeitos sociais e econômicos. Nós temos que melhorar o sistema de saúde, apoiar a família, especialmente as mais vulneráveis, e proteger a estrutura produtiva. E nessa região, nós temos uma redução quanto à propulsão fiscal para esse ano. Estou sem som. No desafio dos gastos públicos, nós temos a demanda social que está continuando com fortes desafios para a política fiscal, onde nós temos que avançar com as nossas políticas tributárias para acomodar mais estrutura quanto ao gasto e a sustentabilidade dessa parte também fiscal. É um grande desafio que temos com a política fiscal que está nos colocando após a pandemia. Na região que nós enfrentamos nesse sentido um duplo desafio. Primeiramente, vamos continuar mitigando os efeitos da pandemia, fortalecendo a proteção social, educação e saúde pública. Nós temos que impulsar investimentos na área da saúde para ter a concorrência, criar empregos, diminuir, então, as desigualdades sociais e econômicas. São desafios que vão perdurar, que vão ser centrais para uma instituição sustentável e inclusiva, e será um contexto mais econômico bem complexo, onde nós temos no futuro, depois desse ano, esperamos que nos próximos anos nós retomemos então o crescimento que nós estamos mostrando antes da crise do Covid-19. E sendo assim, nós estamos num contexto de um reduzido espaço tributário, que nós temos então a importância de fortalecer a sustentação das políticas fiscais. Nesse sentido, essa região tem que tomar medidas para termos receitas e entradas permanentes para resolvermos os problemas sociais. Essas medidas têm importância adicional na transição demográfica e ecológica, que nós temos maiores demandas para investimentos também. Nesse contexto, construir um espaço fiscal necessário para desenvolver um crescimento sustentável, cada vez mais importante, isso recorre, sem dúvida. Nós temos a política tributária como a capacidade de mobilizar o financiamento de maneira global. Um tema fundamental quanto ao espaço fiscal para a população e qual é o motivo que nós temos nesse evento. A política tributária, nós temos as entradas públicas e fiscais na região são historicamente insuficientes para cobrir os gastos públicos. Nós temos, então, séculos que nós temos pressão para a área pública. Nesse caso, nós temos fortalecimento da área tributária para abrir espaço para uma política fiscal para desenvolvimento e dar apoio e sustentabilidade às coisas públicas, res pública. Nós temos o propósito da política tributária. Não se pode se limitar a gerar recursos. Não é só isso, porque é endógeno. Nós temos que gravar. E é importante o que se grava. Nós temos, então, um sistema tributário progressivo com uma carga tributária adequada para o desenvolvimento dos países, contribuindo para, então, termos as datas certas para os desenvolvimentos. E nós temos a América Latina, ela é tão desigual quanto ao resto do mundo, que nós temos, sem dúvida, uma agravação. Por isso, a política tributária tem que estar, então, no centro dos esforços para recobrar uma transformação transformadora que seja, no ponto de vista significativo. Na área prioritária do trabalho é aumentar a progressividade do marco tributário. Nós temos, sem dúvida, muitos países na região com entradas de imposto do indivíduo
Eles são muito baixos e, na verdade, eles apresentam uma das maiores brechas na região. São campeões na arrecadação de impostos que não tem 50% mais ou menos. Nós temos, então, uma média nos países que essas pessoas são 50%, elas não estão contribuindo quando deveriam contribuir. Então, nós temos que elevar, então, os tributos para essas pessoas. Na América Latina é estimado que se tem quase 335 milhões de dólares comparáveis a 1,5% do PIB nacional. Então, o imposto sobre a renda, o imposto sobre o valor agregado, o imposto da renda, tanto na renda pessoal como na corporativa, eles têm... são muito elevados, são números elevadíssimos. Outra coisa, nós temos que revisar os gastos tributários e também ver os outros treinamentos e desenvolvimentos fiscais. O gasto tributário representa muito, que às vezes não são percebidos, chega muitas vezes 5% do PIB da América Latina. Então, nós temos que ver aqueles que não são percebidos e são 15% do gasto do governo central. Em alguns países vai até acima de 25%. Sem dúvida, não está claro que esse tipo de gasto tributário cumpra com seu objetivo social, dando lugar a benefícios para a população. Adicionalmente, é importante também considerar que nós temos que ampliar quanto o imposto sobre o patrimônio e propriedade, considerados pontos importantes da economia. E quanto para resolver problemas de saúde pública, nós precisamos de esforços acompanhados por ações internacionais para dar aos países, então, um espaço fiscal. Recentemente, nós temos um acordo com o Marco Inclusivo nós falamos, então, da economia digital. Sabemos que o imposto sobre a renda mínima combinativa global é a mais importante. Sem dúvida, nós temos muito a fazer ainda para dar benefício a todos, para que se veja plenamente na América Latina o resultado. Por último, o fortalecimento dos sistemas tributários nacionais exige um maior investimento na parte tributária. Por isso, nós temos, então, que considerar que todos os países, principalmente os desenvolvidos, a avançar com a implantação do objetivo de desenvolvimento e suporte sustentável. Nós temos, então, um crescimento para impulsar os esforços como a colocação para o uso dos recursos internos. Eu quero também agradecer aqui a participação, que, sem dúvida, um importante espaço para a análise fiscal da região e desejamos, então, que continue desenvolvendo toda essa parte e muito obrigado a todos vocês.